Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livro aqui no canal, mais exatamente sobre o meu livro, o que eu lancei o ano passado, Nas Névoas da Tempestade, lancei na versão eletrônica e desde então eu tenho apresentado o meu livro para as editoras e eu tenho novidades para vocês. Esse ano teremos livro físico, é sobre isso que eu vou falar, o que vocês podem esperar. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem em outras redes sociais. Eu vou deixá-las na descrição do vídeo, tem newsletter também, tem bastante conteúdo para vocês em outros formatos. Mas vamos falar de Nas Névoas da Tempestade? Pois é, o ano passado eu já dividi com vocês um pouquinho do processo de lançamento do livro, de criação, de lançamento, e depois dos pitchings que eu comecei a fazer para as editoras. Eu acho que eu fiz 6 ou 7 pitchings, e desses pitchings, que é aquela apresentação de 3 minutinhos, que é vender como se você estivesse vendendo uma ideia durante uma viagem de elevador, uma coisa assim. Pois é, essa é mais ou menos a ideia do pitching. É uma forma mais moderna da gente apresentar ideias, vender conceitos. Isso é feito pelas startups e é feito pelos escritores também para as editoras. Então você dá um resumo, a sinopse, pontos fortes, o que lembra o seu livro em termos de outros livros já no mercado, público-alvo e assim por diante. Você apresenta nesses 3 minutinhos o mais interessante, o que você consegue sintetizar ali do seu livro. E foi o que eu fiz, e foram então umas 7 apresentações, sendo que 4 dessas editoras se interessaram em ler o livro completo, ler toda a história, porque o editor ele vai ter uma ideia com a sua apresentação, vai perceber qual é o gênero, se tem a ver com a linha editorial dele. No meu caso, romance, suspense, com uma dose alta até de fantasia. Então essas características vão ser consideradas por esses editores que vão analisar. Bom, quero ou não colocar, tem ou não condição de lançar esse livro, faz parte da minha linha editorial, do público que normalmente compra os livros da editora, esse tipo de pensamento. Então, 4 editoras se interessaram, porque tinham sim fantasia, romance, suspense em sua linha editorial, um público-alvo muito parecido com Névoas da Tempestade, enfim. Então foi assim. E eles foram ler o manuscrito. Isso leva um tempo, porque eles leem toda a história e vão analisar, eles estão lendo outras histórias também e programando como vai ser o ano literário deles, se já não for o ano seguinte, né? Se eles já trabalham até com 2 anos de antecedência para os lançamentos, então é todo um período um tanto de expectativa, né? Eu fiquei bem esperando pelos retornos e tive retorno de 2 editoras. E, de fato, uma delas, eu nem fiz o pitch informal, eu vinha conversando com essa editora já há algum tempo, que eu conheci num evento literário na Feira do Livro da 451, lá do Pacaembu, e essas conversas foram se repetindo em outros eventos literários. E no final, eu escolhi uma das editoras e vou lançar por elas, mas esse detalhe eu deixo mais para o futuro, para contar para vocês exatamente qual é a editora, as datas e tudo mais, e todas as mudanças que vão ocorrer. Porque sim, acontecem mudanças nesse processo. Por quê? Para começar, nesse processo de apresentação para as editoras, eu fui aprendendo mais coisas sobre o meu livro. É estranho falar isso, né? Mas quando eu fui apresentando, um feedback que foi muito frequente foi o número de páginas.
Ele estava com um número, não dá pra gente ver isso muito bem em e-book, que foi a versão que eu lancei, porque a gente acaba tendo uma outra referência, diferente de um livro impresso. E quando fosse transformado em livro impresso, a expectativa era de um número de páginas meio alto, algo em torno de umas 300 páginas. E isso talvez chegasse a 300 páginas, não sei exatamente. Esse cálculo é ele pode ser um tanto variável. Mas era um ponto que os editores comentavam que hoje em dia, para novos autores, o número de páginas menor é mais desejado. Não só para novos autores, mas a gente tem visto na literatura um certo movimento bem atual de se preferir livros menores. Até porque a gente está num momento de vida onde todo mundo tem pressa, onde tudo é muito ágil e talvez livros menores tenham um melhor espaço nesse contexto. E fica mais forte essa questão quando você considera um novo autor que não tem ainda um público tão grande definido, ele está conquistando o público. O público-alvo dele está se expandindo, que é exatamente o meu caso. Então, muitas pessoas que nunca leram nada que eu escrevi, elas vão arriscar ler um primeiro livro. E quando você faz isso, muito provavelmente você prefere um texto menor, para ter uma ideia, para aí sim julgar se você vai continuar ou não. Então, tendo esse feedback dos vários editores, eu comecei a considerar a possibilidade de fazer uma nova leitura do texto e reduzi-lo se possível. E foi o que aconteceu. Eu reduzi 25% dele. E a gente pode pensar, mas fazendo isso a gente perdeu a história? De forma alguma. Essa era uma das premissas, não perder conteúdo, não perder nada da trama, da caracterização dos personagens. Então esse era o princípio básico, mas a gente consegue economizar muito na linguagem, a gente consegue economizar muito em alguns diálogos. Existem muitas formas de você escrever e aí você consegue optar pelas mais econômicas. Desse modo, a versão impressa vai ter menos páginas, vai ter um texto mais enxuto comparado à versão eletrônica. Não sei ainda o total de páginas, isso a gente vai saber durante o processo. E conversando com o meu editor, que chique, né? Falar meu editor, eu acho demais. A gente gostaria de que os leitores que já leram a versão eletrônica se surpreendam com a versão impressa, que ela tenha outros elementos. Já vai ter essa nova versão mais enxuta, sim, sem dúvida é diferente, tem 25% menos texto, então é uma linguagem mais direta. Eu acho que é esse ponto que vai marcar, que vai ser o mais diferente em relação à versão eletrônica, mas a gente tem alguma coisa ainda mais diferente. Para que as leitoras VIPs, por exemplo, que fizeram suas resenhas, que fizeram a caracterização dos personagens, encontraram o avatar, que fizeram cada uma do seu jeitinho, um trabalho com esse texto, que elas descubram algo que elas não sabiam, que não estava no texto original, que elas tenham algo a mais. E aí veio a ideia de ter um conto com um personagem ou personagens escolhidos por elas, pelas leitoras VIPs. É isso, elas ainda nem sabem, esse é o primeiro momento que eu tô falando publicamente a ideia, mas é isso. Eu vou dar duas opções de conto que eu já tenho aqui na minha cabeça sobre alguns personagens, mas também vou deixar uma terceira hipótese delas me dizerem, mas é esse personagem aqui que você tem que falar um pouquinho mais. Que eu quero saber outra história, eu quero saber do passado.
Aí a gente também pode focar nesse ponto e criar esse conto para a edição física do livro. Então eu vou falar um pouquinho da ideia dos contos que já me veio à mente. A primeira delas é um conto que vai abordar a Jane Dee, esposa do John Dee, que é a ancestral da Beatriz Forman. Quem lê o livro sabe que a Beatriz Forman, escritora, ela vem de uma linhagem dos Forman, que no passado era Fromond. A Jane Dee, quando solteira, era Jane Fromond. E ela é a ancestral da Beatriz, e elas têm toda uma comunicação. A Jane ajuda pra caramba em todo o processo, em todas as aventuras que a Beatriz vai passar em Nas Névoas da Tempestade. E o que eu queria fazer é um conto falando um pouquinho mais dessa relação da família Fromond e da Beatriz Forman. Porque se a gente for pensar, não sei se todo mundo se questionou disso, porque a Beatriz, ela tem no nome dela, é uma família Forman, é uma derivação do Fromond, que vem aí através dos anos. Mas a própria Jane, que é a ancestral que mais se comunica, que é a única, na verdade, não é que mais se comunica, é a única que se comunica, ela não era mais Fromond, e sim Dee, porque ela casou com John Dee. E por que que a Beatriz, na verdade, é Forman? Então tem aí um mistério. A antepassado seria mesmo a Jane Dee ou seria outro integrante da família Fromond? E no conto eu explicaria esse detalhe, porque de fato Jane Dee, ela teve alguns irmãos, algumas irmãs e alguns irmãos. Um deles, Nicholas Fromond, ele foi responsável por cuidar da biblioteca do John Dee, que foi destruída, para vocês terem uma ideia como ele cuidou bem da biblioteca. Isso é um fato real. E é essa família Fromond que eu gostaria de ter um conto explicando melhor essa árvore genealógica e de onde vem essa ancestralidade da Beatriz Forman e o que há de sombrio nesse passado. Porque a Jane, ela fez o melhor dela, ela tentou ajudar a Beatriz o máximo que ela pôde, mas será que a raiz aí de todo esse problema não está em outro membro dessa família Fromond? Então, nesse conto eu abordaria essa questão. A minha segunda opção de conto é sobre as Vasques, é claro, o passado mágico delas. Eu queria escrever um conto explicando um pouco mais dessa aventura na formação dessas duas bruxas modernas, que a gente não tem tanta informação assim do passado. O que aconteceu para Carmen Vasques se tornar abuela? O que aconteceu para que a gente tivesse, né, essas características tão marcantes, uma Mércia tão cheia de características de uma certa má vontade. Essa é a característica bem típica que eu acho que um conto seria bem divertido, como elas sempre foram divertidas as duas. Um conto que fale desse passado delas. E aí, uma terceira opção de conto fica a critério das leitoras VIP. Se elas não querem saber do passado, da ancestralidade dos Forman, se elas não querem saber do passado mágico das Vasques, se elas querem saber mais dos outros personagens, do Peter, quem sabe, ou da amiga da Beatriz, ou enfim, tem tantos outros personagens na história, os personagens lá de Londres. Seja quem for, que elas escolham, que a maioria escolha e vença, eu vou fazer esse conto e a gente vai ter esse extra no livro físico. Ou seja, mesmo que você já tenha lido Nas Névoas da Tempestade na versão eletrônica, o livro vai ser bem diferente, tanto no texto
como nesse extra, nesse conto que vai ser escolhido por vocês. É isso. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.